E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre sistemas de recomendação. Dar uma ideia geral aí para vocês do que são esses sistemas. Nós vamos depois colocar a mão na massa e ver na prática mesmo como eles funcionam. Agora nós vamos falar um pouquinho mesmo da teoria por trás aí desses nossos sistemas de recomendação. Bem, então o que nós vamos começar aqui nessa aula de hoje são justamente o que são os sistemas de recomendação, o que é um sistema de recomendação, como que ele funciona e quais são os tipos de sistema de recomendação que nós temos. Bem, então o que é na realidade um sistema de recomendação? Como o nome sugere, pessoal, eu vou identificar similaridades entre produtos ou usuários e vou recomendar para aquele usuário produtos que são similares ou que possuem características parecidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse sistema de recomendação ele é responsável, por exemplo, por identificar ou produtos ou clientes com gostos ou características similares e oferecer para novos clientes que gostaram ali, eu tenho uma característica similar àquela que foi identificada, oferecer para ele um produto ou serviço que ele vai gostar. Ele vai gostar assumindo que, por exemplo, ele possui gosto similar a um determinado usuário. Bem, então é isso aqui que funciona o sistema de recomendação. Eu vou identificar similaridades ou características similares e vou ofertar, por exemplo, um produto ou serviço para aquela pessoa baseado nessa similaridade, nessa maior proximidade de gostos entre diferentes pessoas. Bem, pessoal, os sistemas de recomendação, eles estão muito em foco hoje em dia justamente por conseguir ofertar para aquela pessoa, para aquele cliente, realmente o que ele precisa no momento que ele precisa. Para você ter uma ideia, eu coloquei aqui alguns valores para vocês entenderem como que é importante para as empresas hoje em dia os sistemas de recomendação. Por exemplo, um dado bem interessante, pode aumentar de 5 a 15% a receita nas vendas dos determinados produtos. Algo interessante, por exemplo, é a taxa ou o aumento aqui do ticket médio. Ou seja, pode aumentar em até 40% o tanto que o cliente ou o determinado parceiro ou qualquer uma dessas pessoas estão indo gastar naquela loja. Então pode aumentar em até 40%. Daí a importância desses sistemas de recomendação para todos os ramos, vamos dizer assim, que trabalham com essa parte de oferta de produtos e serviços. Então é muito importante conhecer como que eles funcionam aqui. Então, um caso bastante interessante que nós temos é justamente esse caso aqui da Amazon, onde, pessoal, em 1996, este livro aqui, ó, Entertainer, que vocês estão vendo aqui, ele era o best-seller, o mais vendido naquele momento, naquele ano. Com o sistema de recomendação da Amazon, automaticamente, um outro livro que foi produzido em 1988 passou também a ser um dos livros mais vendidos daquele ano. Ou seja, quando as pessoas iam comprar este livro aqui, ó, esse de 1996, era indicado para ela um livro com características similares. E aí as pessoas também passaram a comprar bastante este outro livro aqui. Então assim, é só para ter uma ideia, tem vários outros casos para mostrar para vocês como o sistema de recomendação é importantíssimo aí, principalmente para as operações de varejo, como ele é muito importante hoje em dia. Bem, nós temos aí basicamente dois tipos, pessoal, de sistemas de recomendação. Sistema de recomendação baseados no usuário. O que quer dizer isso? Por exemplo, como vocês estão vendo esse dataset que está aqui, esses nossos dados aqui à direita, onde eu tenho cada coluninha, por exemplo, sendo um filme e cada linha sendo um usuário. Então, quando eu falo que ele é baseado no usuário, eu vou identificar as preferências de um usuário e vou identificar as características de cada usuário. E aí, quando eu identifico as características do usuário, as características de compra de usuário, e um outro usuário que eu não conheço passa a comprar ou fazer compras similares a este usuário que eu aprendi as características, eu posso oferecer para ele produtos e serviços similares, baseado na característica similar que ele possui com o outro usuário. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui esses dois rapazinhos, essa mocinha e esse rapazinho aqui. Ó. Eles foram lá e gostaram, por exemplo, assistir o filme Central do Brasil, essa mocinha, e deu 5 estrelas. E viu o outro filme Cidade de Deus também e deu 5 estrelas. Como esse outro rapazinho só viu o Central do Brasil e também deu 5 estrelas, eu posso, de alguma forma, assumir que ele também tem um gosto similar a essa mocinha aqui. Lógico, pessoal, tem algumas outras características que a gente tem que avaliar. Mas eu posso assumir que ele tem essa característica similar a essa mocinha, porque ele gostou também do Central do Brasil, e posso oferecer para ele, por exemplo, o filme Cidade de Deus, e aí, conseguir, de alguma forma, a partir dessa similaridade entre esses dois usuários, ofertar para um outro usuário um filme similar que ele possa vir a gostar também. Bem, um outro tipo que nós temos aqui, pessoal, é justamente o tipo de sistema de recomendação baseado no item.
Porque aqueles algoritmos ali que eu falei com vocês anteriormente, né, o tipo de sistema de recomendação baseado no usuário, por exemplo, o usuário pode de alguma forma burlar, ou seja, trapacear lá e ganhar alguma vantagem sobre ele. Existem também algumas outras características, a gente não vai entrar tanto no detalhe aqui não. Mas tem um outro tipo que é justamente ofertar, né, produtos e serviços através do sistema de recomendação baseado no item. Ou seja, eu vou identificar as características e similaridades entre os itens, ao invés de avaliar as características e similaridades entre os indivíduos, entre as pessoas. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, quais os atores que trabalham no filme, qual é o tipo de filme, qual as características de cada um desses filmes, e aí quando uma pessoa, né, quando um indivíduo assistir um filme, por exemplo, e gostar daquele filme, outras pessoas também gostarem, eu posso também atribuir essa maior similaridade a esses filmes no catálogo que eu tenho. Por exemplo, imagine que eu tenho esses 3 usuários aqui, a mocinha assistiu Central do Brasil e Cidade de Deus e deu-lhe, por exemplo, nota 5 e 4. E tem um outro rapazinho que deu a mesma nota, 5 e 4, para esses 2 filmes. Então, baseado, por exemplo, nessas notas iguais que os 2 indivíduos deram para esses 2 filmes, eu posso assumir que esses 2 filmes têm características similares. Lembrando também que a gente pode colocar os atores, o gênero do filme, quanto foi produzido, uma questão grande que a gente pode adicionar também para identificar itens similares. Então, assumindo que esses 2 itens são similares, se um indivíduo, por exemplo, assistiu ali o Cidade de Deus, né, e gostou ali de Cidade de Deus, eu posso ofertar para ele, por exemplo, novamente Central do Brasil. Então vocês viram aí que tem uma diferençazinha, né, entre basear no usuário, nas características do usuário e basear nas características do item. E aí eu posso escolher com essas duas ações que eu tenho aí, qual que é o filme, qual que é o produto que eu vou ofertar para esse nosso cliente. Bem, onde que nós encontramos? Como você deve ter visto, né, pessoal, tem um conjunto aí de grandes empresas que utilizam. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, ó, mais de 80% dos conteúdos, né, que nós consumimos utilizam esse tipo de sistemas de recomendação. Então, por exemplo, a Netflix, né, uma das mais conhecidas que nós temos, para reconhecer filmes com características similares, ofertar para o usuário, identificar características do usuário, ou seja, identificar o que está mais aí, vamos dizer, sendo assistido e produzir mais filmes ali da forma que estão sendo mais assistidos. O YouTube sempre recomenda, o Uber, por exemplo, Uber Eats, quais restaurantes são similares para a gente poder, Uber, 99 aí também, o próprio Instagram, Facebook, todos eles utilizam os nossos dados para criar justamente esse conjunto aí de informação para oferecer produtos e serviços que sejam mais interessantes para os clientes. E aí é onde, vamos dizer assim, a Amazon também, muito famosa, né, o Airbnb, todas essas grandes empresas utilizam de alguma forma sistemas de recomendação. Porque elas vão conseguir aquilo que eu mostrei para vocês em alguns slides anteriores. Conseguem, por exemplo, aumentar nessa proximidade que o cliente tem com a marca e conseguem oferecer produtos e serviços que os clientes precisam no momento que eles precisam. E aí realmente aumenta aí a chance, né, de sucesso com o retorno financeiro por parte aí dos clientes. Bem, pessoal, então chegamos ao final dessa nossa aula de hoje, onde nós podemos conversar um pouco sobre sistemas de recomendação. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o processamento da linguagem natural, o que é, e debater um pouquinho sobre essas características do processamento da linguagem natural. Beleza? Nos vemos até a próxima aula. Tchau, tchau!